Muitos grandes especialistas na área da educação afirmam que o método mais eficiente para aprender consiste em ensinar para outras pessoas. Entretanto, existe um método muito mais eficaz do que esse. Se você quer saber qual é esse método, fique conosco até o final. E a maior parte das empresas ainda não descobriu, que se eles investirem nos profissionais altamente capacitados e pagarem uma taxa 10 vezes maior, 20 vezes, 30 vezes maior, se eles pagarem um salário maior, mas eles produzirem 100 vezes, 300 vezes mais, que isso é muito vantajoso, muito mais vantajoso para a empresa do que elas pagarem um salário menor, mas para uma pessoa que vai produzir muito menos. Isso nas empresas de alta tecnologia já foi descoberto há décadas, há mais de 60 anos isso já foi descoberto, mas a maior parte das outras empresas ainda não descobriu a importância que tem em investir nos profissionais mais altamente capacitados. E não só as empresas, o governo também. Em alguns países, em alguns poucos países, isso já foi mais ou menos percebido, mas no Brasil e em outros países está muito longe ainda de perceber a importância disso e a necessidade de que fazendo isso se pode melhorar o país em todos os setores praticamente. Conhecer sobre as pessoas e podemos classificá-las em escolas ou métodos educacionais específicos. Isso é um extremo totalmente improdutivo. Mas há outro extremo. O outro extremo é o tipo de visão de uma folha em branco, que é que esses testes são completamente inúteis. Eles não nos dizem nada. Ele falou que classificar as pessoas não é produtivo, está completamente errado. Classificar as pessoas, especialmente no processo educacional, não só é necessário, como é a única maneira de se conseguir uma educação eficaz. E isso é feito de maneira errada, porque você tem classificações por faixa etária, classificações por graduação acadêmica, sendo que o mais eficaz seria a graduação por nível intelectual. Então, eles fazem classificação e fazem da maneira errada, que é pior ainda. Então, quando você coloca uma estratificação baseada em faixa etária, você tem criança de 8 anos, 9 anos, que está num nível intelectual de 15. Mas ela é obrigada a estudar junto com uma criança de 8, de 9. Ela vai aprender muito menos do que ela poderia, vai produzir muito menos do que ela poderia, vai alcançar um potencial máximo menor do que poderia e deveria. Então tem um erro gravíssimo. O que ele está falando aí está totalmente errado. O que ele acabou de falar agora, o que ele vai falar agora, eu não sei, não me recordo. Mas o que ele comentou agora há pouco, que você classificar as crianças e estratificar em grupos está errado? Não, ele que está completamente errado. Isso não só é certo, como é necessário, absolutamente necessário. Inclusive os países que fizeram isso tiveram um sucesso estrondoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 70, eles tinham mais de 1.200 escolas para crianças superdotadas, classificadas por níveis. Isso é feito no Reino Unido, é feito em vários países europeus, é feito na China, começaram a fazer também nos anos 70. Em grande parte, o sucesso econômico, tecnológico da China se deve justamente a essa mudança de paradigma, porque eles não agiam dessa maneira até os anos 70, começaram a fazer isso, e à medida que eles começaram a fazer isso, o crescimento foi extraordinário. Então, os resultados, em grande parte, se devem justamente, 90% do sucesso da China e da Índia, se devem justamente à estratificação de crianças talentosas em grupos compatíveis, para que elas não sejam desaceleradas no processo de desenvolvimento. Porque se você tem uma criança com 180, 190 de QI, que ela é colocada junto com as crianças de 90 a 110, ela vai aprender naquele ritmo. Ela vai chegar, vai gastar 10, 15 anos aprendendo muito menos e muito mais lentamente, com menos profundidade e com menos estímulo à criatividade, do que se houvesse um programa especial para crianças daquele nível intelectual. Então ela vai deixar de produzir inovações, de produzir novas tecnologias, novos avanços científicos, novas soluções para a área de saúde, transportes, de segurança, etc. Justamente porque ela foi impedida de desenvolver o potencial dela, sendo colocada num grupo muito abaixo do potencial dela. Então não faz o menor sentido isso. Traz prejuízo para toda a sociedade. Ah, mas tem que tratar as pessoas como iguais. As pessoas não são iguais. E não estão sendo tratadas de maneira
com algum tipo de privilégio. Ela tem um diferencial que justifica receber aquele tratamento diferenciado. Você pega, por exemplo, futebol. Você vai sortear os membros da seleção brasileira, você tem que pegar os melhores, os mais capacitados para fazer aquilo. Os que têm mais talento, os que se esforçaram mais, que demonstraram maior capacidade de competência, de marcar gols, de segurar gols do adversário, de manobras, etc. Você tem que colocar os mais capacitados para obter os melhores resultados. Eles fazem isso nos esportes, mas eles não fazem na ciência, não fazem na educação, não fazem na política, não fazem em outras áreas que são muito mais importantes do que a esportiva. Na atividade esportiva você tem a meritocracia funcionando com rigor. Quando eu falo meritocracia, não é aquela meritocracia fajuta que você bota a criança que teve muito mais oportunidades para competir com aquela que não teve oportunidade nenhuma, e aí que ela vai ganhar não porque ela seja de fato mais habilidosa, mas sim porque ela teve muitos privilégios nos primeiros anos de vida. Eu estou falando realmente fazer uma avaliação justa das habilidades latentes, potenciais das duas. E avaliar como que justamente usar teste de QI é justamente isso. É você avaliar com base em potencial latente das duas, né? Depende do teste de QI utilizado no caso. Mas os testes Culture Fair cumprem razoavelmente bem essa função. Então, o que nós observamos por aí, a ineficácia que nós observamos na política, na educação, na ciência, é justamente porque nos esportes eles usam a meritocracia real. Você não vê jogadores que vão para a seleção porque são parentes de não sei quem, porque são amiguinhos de não sei quem, porque eles são bonitinhos. Não é por isso. É porque eles são competentes na função deles. Por isso é que tem sucesso nos esportes. E no caso da ciência, da educação, não é assim que funciona. Eles querem colocar, esse aqui tem mais dificuldade, vamos colocar todos juntos aqui, mas vamos baixar para aquele que tem mais dificuldade acompanhar. Faz isso no futebol, né? Coloca no futebol aquele que tem mais dificuldade, coloca todos os mais habilidosos para treinar junto com os que têm mais dificuldade e coloca para que eles possam acompanhar. Não é assim, você tem que dividir em grupos para que você não prejudique os mais habilidosos e não prejudique também os menos habilidosos. Porque se você colocar, eles vão se sentir constrangidos, vão se sentir frustrados de verem os outros aprendendo com facilidade, que eles estão tendo dificuldade. Você tem vários efeitos negativos aí. Você não pode ter uma discriminação no sentido de ofender, de discriminar de forma pejorativa as pessoas com dificuldades, isso não pode acontecer, mas você não pode obrigar aqueles que têm mais facilidades a estudarem num ritmo muito mais lento do que eles poderiam, só porque você quer um sistema que finge uma igualdade que não existe. Isso é ridículo, né? Então, assim, e esse rapaz, ele tem alguns viés, ele tem algumas ideias que são corretas, mas ele fala uma porção de bobagem sem sentido também, né? Esse comentário que ele fez de que você não pode estratificar em grupos é totalmente errado. É necessário estratificar em grupos. E a não estratificação conduz a diversos problemas que nós estamos observando no mundo inteiro. Então, dizer que você não tem sim que estratificar, mas tem que tratar com respeito todos os grupos. Não é você desrespeitar, porque ele está num grupo menos desenvolvido, ele não tem que ser desrespeitado. Tem que ser tratado com respeito também, só que ele vai atuar no nível de habilidade dele, cada um dos outros níveis vai atuar no próprio nível de habilidade e vai ter uma recompensa compatível com a sua produtividade. Se ele produz menos, ele vai receber menos. Mas todos têm direitos? Não, não tem direitos iguais. Se você produz menos, você tem que receber menos. Tem que ser proporcional à sua produtividade, à qualidade, à quantidade, à originalidade, o geral do que você produz tem que ser compatível com a sua recompensa. A recompensa tem que ser compatível. É isso que é meritocracia verdadeira. É a recompensa ser compatível com a produtividade. E quando você fala em produtividade, não estou falando de produtividade. O Musk gera bilhões de empregos. Não, ele não gera milhões de empregos. Ele tem recursos diferenciados, mas quem produz de fato não é o próprio Musk, são as pessoas que ele contratou que produzem para ele. Ele administra bem as equipes, ele tem vários méritos aí, não estou tirando os méritos do Musk, só que é um erro muito grande, acha que ele gera muitos empregos. Quem gera empregos são as necessidades da população que precisam ser atendidas, e ele faz uma gestão eficaz dos recursos disponíveis a ele para colocar pessoas capacitadas para gerar essas soluções. Mas quem gera de fato essas soluções são as pessoas, são os funcionários dele que geram esses foguetes, por exemplo. Não foi ele que teve a ideia de como fazer um foguete reutilizável. Ele solicitou que uma equipe encontrasse as soluções para esse problema. Os méritos da solução
em parte, são dele por ele ter financiado e por ele ter incentivado a tratar dessas questões. Então ele tem uma parte dos méritos. Só que os méritos principais são das próprias pessoas que resolveram os problemas intelectuais que possibilitaram tecnicamente fazer isso. Colocar o dinheiro simplesmente qualquer um podia ter colocado. Agora, encontrar essas soluções, talvez nem todas as pessoas, inclusive pessoas muito inteligentes, talvez poucas delas conseguissem de fato encontrar essas soluções. Então, ele teve uma parte dos méritos de identificar e selecionar as pessoas capacitadas, financiar esses projetos e colocar os problemas adequados para elas. Mas elas tiveram os méritos de resolver esses problemas, né? Então, essa questão de gerar empregos. Gerar empregos em si não tem mérito nenhum. Agora, o tipo de emprego que é gerado, aí sim. E nisso sim, o Musk tem um mérito muito grande, porque ele gera empregos que trazem benefícios e avanços, progressos para a humanidade. Nisso ele tem méritos reais, né? Então, só que, se outra pessoa, algum dos funcionários dele, tivesse o mesmo poder aquisitivo que ele, não dá para saber o que eles fariam exatamente, mas alguns deles teriam gerado os mesmos resultados que eles. Então, o mérito não está tanto na parte da pessoa, mas sim dos recursos que foram colocados à disposição dele. Claro, ele fez bons usos desses recursos, tem méritos por isso, né? Mas é importante compreender que outras pessoas poderiam ter feito o mesmo, com os mesmos recursos que ele, ou até melhor do que ele fez, se tivessem os mesmos recursos que ele. Ele fez muita coisa, ele tem muitos méritos, só que, em grande parte, os méritos estão misturados com os recursos financeiros e de termos de imagem, credibilidade, autoridade, que estão misturados com a capacidade real dele. Então tem uma mistura aí que tem que ser separada. Os méritos dele estão em parte das decisões que ele tomou, e não nos recursos que foram colocados à disposição dele. E quando não é que ele conquistou esses recursos, ele conquistou em grande parte porque ele contratou pessoas que produzem 100, 200, 300 vezes mais do que uma pessoa média e que recebem 20, 30 vezes mais. Quer dizer, ele está pagando 30 vezes mais e recebendo 300 vezes mais. Ele está pagando para essas pessoas menos do que a produção que elas estão gerando. Muito menos. Então, tem vários pontos aí que precisam ser considerados. E eu não acho que ele esteja errado em fazer isso. Se eu tivesse no lugar dele, eu também não teria como pagar totalmente o que elas estão gerando de resultado, porque senão não sobraria nada para mim, que eu estou fazendo a gestão do grupo, né? Então, não acho que ele esteja errado nisso. Só que é importante ter consciência disso. De saber que, ele está gerando empregos. Dependendo do tipo de emprego, nem deveria ser gerado. A indústria bélica, por exemplo, a indústria militar, a pessoa que está produzindo armas, que são usadas ou por criminosos ou por guerras, qual a vantagem disso? Ele está empregado na produção de cigarro, né? Quem produz cigarro, qual a utilidade da pessoa trabalhar numa empresa que produz cigarro? Ela está prejudicando a natureza com poluição, está prejudicando a saúde de milhões de pessoas, prejudicando, congestionando os hospitais com pessoas que desenvolvem várias doenças relacionadas ao tabagismo. Então elas estão, na verdade, elas não deveriam ter isso. Seria melhor se elas estivessem sem trabalhar e sem fazer nada. Elas não estão produzindo nada de útil para a comunidade. Gerar empregos em si não tem nada de bom. Gerar emprego só é bom quando esse emprego traz benefícios para a sociedade. Produzir cigarros, por exemplo, ou propaganda de cigarros, que agora não é mais permitido, mas nos anos 80 era comum isso, né? Então, produzir cigarros, produzir bebida alcoólica, produzir substâncias nocivas para a saúde, ou qualquer tipo de armamento que possa prejudicar as pessoas, isso não traz... O armamento ele é uma faca de dois gumes, né? Tem situações nas quais as armas podem ser importantes. Se vê um asteroide em rota de colisão com a Terra, você pode precisar de armas nucleares para desviar a trajetória daquele asteroide. Então, isso pode ser útil em alguns casos. Mas, na maior parte das vezes, ao longo da história da humanidade, as armas foram usadas para matar pessoas, né? Então, ou para matar animais ou pessoas. Mas, então, dependendo do que é produzido com o trabalho, a geração de empregos não é intrinsecamente bom. Só é bom quando o emprego traz benefícios para a sociedade, né? Então, enfim, acabei desviando um pouco do assunto. Vamos prosseguir aqui. São apenas uma ferramenta de racismo e preconceito e assim por diante. Acho que isso também está errado e há apenas essa enorme tempestade de fogo acontecendo. Então, esse comentário que ele fez agora é correto, né? Algumas pessoas acham que o teste de QI
Não acham, na verdade. A primeira parte que ele falou está errada, que as pessoas acham que teste que resolve tudo ou que seja o mais importante. Ninguém acha isso, que eu conheço pelo menos, ninguém acha isso. Eles, na verdade, algumas pessoas reconhecem o valor real dos testes de QI, que são extremamente importantes realmente, né? E outras não reconhecem. E entre essas que não reconhecem, tem essa polarização. De um dos lados tem um monopólio, na verdade, né? Que ele está citando, que são as pessoas que acham que teste de QI envolve racismo, que não medem nada, que não serve para nada. Isso são pessoas ignorantes, pessoas mal intencionadas, pessoas que não querem conhecer o assunto, porque a partir que a pessoa se aprofunda no assunto, ela percebe que ela está errada. Se ela não for desonesta, ela vai perceber e vai reconhecer que está errada. Agora, se ela for desonesta, ela vai continuar repetindo a mesma ladainha, né? A mesma fraude, a mesma desinformação. Ela vai continuar repetindo mesmo depois de informada. Só que a maioria nem chega a se informar sobre o assunto. Elas saem repetindo uma coisa que elas ouviram alguém falando, leram alguma coisa que alguém falou e nem sabe direito do assunto, nunca leu 2 ou 3 livros de psicometria, ou se leu, sei lá, leu um artiguinho enviesado falando do assunto. Então elas saem falando do que elas não sabem por falta de responsabilidade, falta de conhecimento, falta de ética, né? Porque se você não conhece um assunto e você sai criticando o que você não conhece, dependendo do qual seja o assunto, você pode até criticar, por exemplo, terraplanismo. Você pode criticar o terraplanismo sem conhecer? Pode, né? Se você conhece a física, a astronomia, a cosmologia, que está bem fundamentada, e você depara com uma teoria que entra em conflito com aquilo que está bem estabelecido, e você conhece a parte empírica e teórica que mostra que o formato da Terra não é semelhante a um cilindro, a um plano, né? Você não precisa conhecer o terraplanismo para mostrar que aquilo está errado. As 5 vias de São Tomás, por exemplo. Você não precisa conhecer nada da obra de São Tomás para mostrar que as 5 vias não provam a existência de Deus. Isso é trivial, né? Se você conhece lógica, se você conhece epistemologia, se você conhece ciência, você mostra que as 5 vias não provam a existência de Deus, independentemente de você conhecer qualquer coisa da obra de São Tomás. Você não precisa ter lido nada de São Tomás para você mostrar. Claro, você precisa saber o que estão dizendo as 5 vias, pelo menos, para você identificar as falhas que estão presentes ali, né? As inconsistências, os problemas lógicos, epistemológicos que estão presentes ali. Mas você não precisa conhecer a obra de São Tomás para mostrar que aquilo não faz sentido, que aquilo não é consistente com a lógica e com a ciência contemporâneas, né? Aquilo não é uma prova, você pode dizer que aquilo é uma opinião com uma linha de argumentação, mas não uma prova. Aquilo não configura uma prova, aquilo não atende os critérios necessários para que seja considerado uma prova. Fim. Não tem que conhecer nada da obra de São Tomás para que você mostre isso. Se você faz uma leitura rápida das 5 vias, você identifica essas falhas e ponto final, né? Você não tem necessidade nenhuma de conhecer nada da obra de São Tomás, assim como você não precisa conhecer nada das teorias sobre terra plana para você mostrar que aquilo não faz sentido, aquilo está errado. Basta que você mostre qual é a abordagem correta para você entender que outras alternativas são erradas. Você não precisa provar que a Terra não é sustentada por casco de tartaruga, que ela não é, sei lá, não está flutuando no oceano infinito. Você não precisa de nenhuma... provar que todas as lendas, todas as mitologias, uma por uma, você tem que conhecer todas elas para mostrar que todas estão erradas. Não, basta que você mostre, por exemplo, você quer provar que raiz de 2 é irracional. Você não precisa conhecer todas as tentativas erradas de provar que raiz de 2 é racional. Basta que você prove que é irracional e ponto final, né? Simples assim. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender nem isso, né? Que é o básico do básico de lógica elementar. E elas saem por aí, né? Fazendo todo tipo de comentário estapafúrdio, né? Xingando, inclusive, porque quando elas não têm capacidade de argumentar, elas partem para todo tipo de ofensa pessoal, de acusação, né? Então, é uma coisa meio trágica. E essas pessoas se dizem cristãos ainda por cima, que é uma coisa até meio que piada, né? Porque eles fazem tudo o contrário do que Jesus ensinou, de o bem ao próximo, de tolerância, de respeito, de consideração. Tudo que Jesus ensinou, elas fazem o contrário, né? Elas são inescrupulosas, ofensivas, desonestas, ignorantes, obtusas, né? Elas fazem tudo que Jesus não ensinou, o contrário do que Jesus ensinou, e ainda se acham cristãos e católicos e protestantes, seja lá o que for, né? Então, uma situação muito assustadora. Isso está associado também à falta de inteligência, porque geralmente a falta de inteligência leva as pessoas a agirem como gorilas, como chimpanzés, como bonobos, né? Que elas não conseguem analisar os fatos de forma objetiva e elas agem por instinto, elas agem
se você concorda com elas, elas acham que você é amigo, e se você discorda delas, elas não entendem que existe uma realidade senciente, que existem fatos que estão acima das opiniões pessoais e que esses fatos têm que ser interpretados como tais. Elas acham que você tem que concordar com todas as crenças dela e que se você não concorda, elas acham que ela interpreta como uma ofensa, né? A pessoa acredita num Papai Noel, em gnomos, você fala que gnomos não existem, ela te xinga. Você fala, mas por que você está me xingando? Ah, porque você falou que gnomos não existem, seu bandido, seu ateu, seu... Mas eu não estou te ofendendo, eu só estou dizendo que gnomos não existem porque não há evidência da existência de gnomos. Na verdade, há evidência de que eles não existem, não existe nenhuma evidência empírica e a maneira como foi idealizado o gnomo é uma construção mitológica, uma construção, sabe, para contos para crianças, não é uma coisa real, né? Ah, seu bandido, você, sei lá, xingam de todo tipo de nome, porque a pessoa está trazendo um fato, está mostrando uma verdade que a pessoa não quer aceitar, né? Então, infelizmente, isso é extremamente comum, né? Principalmente em grupos religiosos e em grupos políticos. Tanto religiosos quanto políticos, eles fecham os olhos para as verdades, não querem aceitar os fatos e ficam, né, batendo o pé nas superstições pessoais deles e ainda ofendem qualquer pessoa que traga a verdade, que traga fatos, que traga análises racionais para as questões que eles gostariam de acreditar que fossem do jeito que eles acreditaram e acataram sem análise, sem crítica, né? Então, essa questão dos testes de QI é muito comum, isso também. As pessoas, sem conhecer nada do assunto, criticam, falam que não sabem para nada, só que elas nem sabem o que elas estão falando. Elas nem sabem o que é um teste de QI, nunca viram um teste de QI na vida, e mesmo que tenham visto, não é o suficiente. Você precisa saber um básico de estatística, né? Pelo menos estudar uns 2, 3 anos de estatística, né? Lido uns 10 livros de estatística, pelo menos. Você precisa ter conhecimento básico de psicometria, de ciência cognitiva, né? Então, assim, isso é o mínimo que a pessoa precisa para conseguir dar uma opinião sobre o assunto sem falar uma bobagem muito grande. E mesmo assim, não é suficiente para que a pessoa analise com profundidade necessária para tratar a maior parte dos temas mais complexos, né? Por exemplo, aqui ele está comentando com especialistas que têm 50 anos de profissão, 40 anos de profissão, que estudaram muito sobre o assunto, leram centenas de livros, e mesmo assim eles cometem alguns erros. Agora imagina a pessoa que não leu nenhum livro na vida de estatística, nenhum livro de psicometria, e sai por aí falando bobagem. Quer dizer, a pessoa não tem inteligência suficiente para tratar o assunto, não tem conhecimento suficiente e sai falando bobagem. No meu caso, por exemplo, eu tenho menos conhecimento do que alguns desses profissionais que estão há 40 anos na área, né? Porém, eu tenho uma inteligência muito maior do que a deles. Então, mesmo tendo menos conhecimento, eu faço uma análise mais profunda, mais rigorosa e mais correta, mesmo dispondo de um volume menor de conhecimento, porque eu só preciso analisar a consistência interna desses conhecimentos. Eu só preciso de uma análise se aqueles conhecimentos fazem sentido, se cada grupo de conhecimentos faz sentido. Então, eles conhecem um grupo maior de conhecimentos, mas que é uma bagunça generalizada. São muitos conhecimentos e muitos deles capengas. Eu conheço menos, mas esses poucos conhecimentos, não são poucos, são muitos, mas são menos do que eles nessa área específica. Só que, embora sejam menos conhecimentos, são muito bem conectados, muito bem articulados, muito coesos e consistentes. Então, eu tenho um domínio muito mais profundo e mais correto do que qualquer um deles, embora alguns deles tenham mais conhecimento na área específica de psicometria do que eu, né? Então, eles têm um conhecimento maior, mas com muita bobagem mal compreendida. Eu tenho um conhecimento menor, mas aquilo que eu conheço é correto e bem fundamentado, né? E as pessoas que fazem críticas, muitas vezes, nem o básico do assunto elas conhecem. Esses, pelo menos, conhecem razoavelmente. Agora, as pessoas que fazem críticas nunca leram nada do assunto e saem por aí repetindo todo tipo de bobagem, né? E, conforme eu comentei, nem sempre é necessário que você tenha conhecimento do assunto. Em alguns casos, você pode fazer análises muito boas, de alto nível, mesmo sem ter o conhecimento daquele assunto específico. Basta que você identifique inconsistências que estejam presentes. No caso da Terra plana, por exemplo, basta que você mostre, olha, isso não é possível por tal e tal motivo. Pronto, você não tem que conhecer toda a teoria, ler 10 livros de Terra plana para você mostrar que aquilo não faz sentido. Basta que você mostre, olha, isso não faz sentido por tal e tal motivo. Acabou, né? E a mesma coisa no caso das 5 vias de São Tomás. Você não tem que provar, né? Você tem que ler, nem provar que são falsas, mesmo porque nem é uma preocupação em provar que são falsas, e mesmo porque não são falsas, 5 vias não são falsas.
elas só não são conectadas. Elas estão desconectadas e não representam uma prova justamente porque as proposições não se encadeiam de modo que elas possam convergir para uma conclusão. E isso não é uma prova. É simplesmente isso. Então, um dos problemas é esse. Tem outros problemas além desse. Inclusive, um artigo que eu vou publicar nos próximos dias, está praticamente pronto, justamente trata da existência de Deus e mostra também alguns problemas na tese de São Tomás, mas não é esse o foco principal. Né? Trata também de forma complementar, né? Trata também desse assunto. Então, essas pessoas que falam, né, que criticam o teste de QI sem conhecimento, se equivalem mais ou menos a esses grupos que defendem terraplanismo, ou tem pessoas que defendem terraplanismo que são, inclusive, inteligentes e cultas. Né? Não estou generalizando. Inclusive, eu acho positivo que as pessoas se questionem sobre todos os assuntos, inclusive se a Terra é realmente plana, só que nesse questionamento ela tem que estar aberta à análise, ao feedback dos resultados obtidos. Se os resultados mostram que ela está equivocada, ela tem que revisar o posicionamento dela. Né? Então é importante se questionar, mas ao mesmo tempo manter a mente aberta e analisar objetivamente os fatos, ponderar racionalmente e ver o que faz mais sentido nas diferentes situações. E no caso dos testes de QI, tem pessoas que se aprofundam, né, em compreender como as coisas são e querem realmente entender se os testes funcionam, em que medida eles funcionam, e tem outras que saem repetindo um monte de bobagem sem nunca ter se aprofundado o mínimo sobre o assunto. E ele está justamente comentando sobre, ele está falando de uma bipolaridade, que são as que criticam sem saber, as que elogiam demais, só que não existe essas que elogiam demais. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que elogie demais teste de QI. Conheço várias que criticam sem conhecer, isso sim. E conheço também aquelas que conhecem e criticam conhecendo. Essas também conhecem, só que elas não elogiam demais, elas criticam também. Elas elogiam o que tem que ser elogiado e criticam o que tem que ser criticado. Então não tem essa polarização dos dois lados. Na verdade, tem um polo, que é dos que criticam sem saber, e não tem o outro polo dos que elogiam sem saber. Tem os que sabem e eles elogiam e criticam equilibradamente, geralmente. Alguns poucos não entendem muito bem algumas coisas, mas eles não predominam para um lado de elogiar demais. Geralmente, ou eles criticam demais, ou eles equilibram. Criticam e elogiam, e às vezes eles nem criticam corretamente e elogiam corretamente. Mas pelo menos eles têm boas intenções e analisam de forma razoavelmente, tentando ser imparciais. Ao redor deles, as pessoas com visões mais moderadas sobre esses tópicos acabam sendo esquecidas. Então, eu recomendaria que as pessoas buscassem as visões mais moderadas sobre isso. Então, isso ele está certo. Que busque as visões mais moderadas. Só que, na verdade, eu não vejo os dois extremos que ele falou. Ele falou de um extremo dos que criticam sem saber e dos que elogiam em excesso. Eu só conheço os moderados e os que criticam sem saber, mas não conheço ninguém que elogie em excesso. Eu conheço aqueles que, por exemplo, eu não elogio em excesso, eu reconheço todas as deficiências que os testes de QI apresentam, tem vários artigos que eu critico vários testes de QI, mostro todos os problemas, só que são problemas reais, são problemas que eu realmente investiguei, mostrei que estão inconsistentes, que são incorretos, que são inadequados, e não críticas levianas, infundadas, como as pessoas que não conhecem o assunto e falam todo tipo de bobagem. Então eu vejo dois grupos, os que criticam e elogiam com fundamentos e os que não sabem nada e criticam sem fundamento. Mas não vejo grupos que elogiam sem fundamento. Teste de QI não. Eu vejo nos casos de religião, aí sim, que elogiam sem fundamento e que criticam sem fundamento. Aí eu vejo. Né? Religiões têm uma polarização realmente muito grande. E política também, né? Que criticam sem fundamento e que elogiam sem fundamento. Dos dois lados, tanto de esquerda quanto de direita, eu vejo se xingando e se ofendendo e fazendo críticas que muitas vezes são aplicáveis, outras vezes não são, e tem uma bagunça generalizada. Né? Eles acham que o lado político delas é o melhor possível, o único certo, e que tudo o resto é diferente, é errado, que é uma visão bastante reducionista e bastante distorcida. Diferente de memória, e com isso você fixa melhor a informação. Entretanto, ainda é apenas um método de memorização mecânica, relativamente superficial e ineficaz. O terceiro método consiste em, além de você ouvir ou ler e você também escrever, você resolver exercícios aplicando aquilo que você está aprendendo. Isso faz com que você tenha contato com uma variedade de outras alternativas, além daquelas que você está tomando contato.
Então você precisa fazer generalizações e aplicar essas generalizações da aplicação do que você aprendeu. Isso força você a realmente tentar compreender o conteúdo, em vez de você apenas memorizar e repetir. Entretanto, ainda é um método relativamente superficial e não leva a uma compreensão profunda e completa do conteúdo. Por isso que os especialistas geralmente recomendam que, além de você ler ou ouvir, você também escrever e você resolver exercícios, que além disso você explique para outras pessoas. Porque quando você explica para outras pessoas, isso exige que você realmente prepare uma compreensão suficiente para que você vá além daquele conteúdo que foi abordado. Porque você tem que estar prevenido, você tem que estar preparado para quando a pessoa apresente dúvidas, você consiga esclarecer essas dúvidas de maneira adequada. Então não adianta que você apenas aprenda aquele conteúdo que foi apresentado, mas que você vá além daquilo, que você procure por ramificações que não foram abordadas, mas que também são necessárias para a correta compreensão do tema. Então acaba exigindo mais de você para que você consiga realmente cercar os detalhes, pegar as nuances e as variações mais sutis daquele conteúdo. Isso acaba levando a uma compreensão melhor do que se você apenas resolver os exercícios. Entretanto, existe um método que vai além. E esse método é quando você debate com outras pessoas. Porque quando você apenas estuda para ensinar para outras pessoas, você absorve aquilo de maneira acrítica, como se aquilo fosse verdadeiro e você tivesse que repassar aquilo sem uma análise crítica. Em que medida aquilo é uma boa representação da realidade? Em que medida aquilo é consistente? Em que medida aquilo é coerente? Quando você precisa debater, você depara com conflitos, você depara com alternativas em que você precisa investigar se aquela informação é realmente verdadeira, e em que medida ela é plausível, em que medida ela é fidedigna à realidade. Porque às vezes ela é parcialmente verdadeira e parcialmente não é. Ou ela é verdadeira com uma certa probabilidade de verdade, entre outras possibilidades. Por isso que quando você é levado a debater aquilo que você aprende, aquilo que você deveria supostamente aprender, mas que muitas vezes as pessoas não aprendem, porque na escola não se faz isso, quando você é levado a debater sobre aquele tema, você é confrontado com posições diferentes das suas. E isso leva a uma investigação muito mais profunda e muito mais correta. Isso impede, por exemplo, que você seja enganado por políticos, por religiosos fanáticos, por vendedores de produtos, por uma grande variedade de pessoas que tentam se aproveitar da ingenuidade e da condescendência das pessoas, que tentam explorar essa característica, essa fragilidade das pessoas. E se você está preparado, você cria uma blindagem e você pode permitir ou não, se você analisa que aquele produto é interessante realmente para você, que aquela informação é realmente verdadeira e útil, se ela tem alta probabilidade de ser benéfica, se ela tem alta probabilidade de ser compatível com seus objetivos, com seus anseios, e aí você vai investigar em que proporção interessa ou não aceitar uma parte ou completa ou nada daquela informação que lhe é apresentada. Não apenas da informação, mas do conhecimento. O conhecimento é uma informação mais estruturada. Você praticamente é estimulado a compreender com um nível de profundidade que ultrapassa as aparências. Você tem que atravessar aquela camada superficial, aquela casca que é apresentada. Os publicitários, os vendedores, os religiosos, os políticos, eles jogam uma casca superficial de aparência, e se você engole aquilo como verdade, você já está completamente dominado, você está completamente manipulado. Você tem que ter a capacidade de penetrar além daquela casca e enxergar o que está algumas camadas à frente. Isso sim permite que você realmente compreenda o que está acontecendo. E a escola, lamentavelmente, não faz nada disso. Ela faz quase o contrário. Ela incentiva a memorizar e repetir sem o mínimo de análise crítica. Por isso é extremamente importante que você busque alternativas fora do que a escola oferece. Nós recomendamos o Guia dos Apodídicos, que é um livro extremamente profundo, sofisticado, com análise de um nível altíssimo. Embora o livro seja uma maneira ineficaz de aprendizado, porque é uma leitura passiva, o conteúdo do livro é apresentado de forma ativa, em que cada informação, cada conhecimento é debatido, não apenas sobre dois lados opostos, mas sobre uma grande variedade de ângulos diferentes. Seria uma visão multidimensional,
multifatorada e com muito mais profundidade e muito mais rigor analítico do que você encontra em praticamente qualquer outra alternativa de análise crítica e análise criativa. Você estimula o seu pensamento crítico, a sua profundidade de análise, a sua criatividade e uma grande variedade de outras características que deveriam ser cultivadas e estimuladas na escola, mas que lamentavelmente não são. Elas já foram estimuladas muitos séculos atrás, na Idade Média era estimulado dessa maneira, a prática nas universidades medievais promovia debates entre os alunos debatiam entre si, e isso levava os alunos a ter uma visão muito mais desenvolvida do que se tem hoje em pleno século XXI. O ensino atual é muito inferior ao ensino medieval em praticamente todos os aspectos relevantes. É um absurdo o nível a que nós chegamos com a educação. E, infelizmente, a tendência é de que isso piore cada vez mais. No Brasil, infelizmente, não há instituições que tenham um padrão de qualidade aceitável. A USP é muito boa, o ITA é muito bom. São bons no sentido técnico, de você memorizar e repetir fórmulas, memorizar e repetir algoritmos, memorizar e repetir métodos de aplicação, mas não no sentido de estimular a criatividade, a análise crítica, a compreensão profunda do que está além das aparências. Por exemplo, tem um vídeo que eu analisei sobre o caso recente das disputas entre Israel e o Irã, com a intervenção dos Estados Unidos, em que eu fiz algumas previsões que eram muito melhores, muito mais convenientes para os dois lados do que na maneira como seguiu. Eles tomaram decisões que foram menos eficazes para todos eles. Outros países tomaram decisões que não foram as mais apropriadas, não foram as mais seguras, chegaram a colocar em risco a segurança mundial e não havia necessidade disso. Eles poderiam ter alcançado os seus objetivos sem que houvesse necessidade de colocar em risco o planeta inteiro, não só a humanidade, mas toda a vida no planeta. Talvez com exceção de alguns tardígrafos, de alguns animais muito mais resistentes à radiação, a altos níveis de radiação. Baratas, pouquíssimos animais simples, organismos simples, que seriam capazes de resistir ao nível elevado de radiação. Mas os animais mais complexos, os mamíferos, praticamente todos os primatas e os humanos, seriam extintos se houvesse uma guerra nuclear. E chegaram próximos, talvez uns 5% de probabilidade, de 1 a 5% de probabilidade de que estourasse realmente uma guerra mundial. Graças a Deus não aconteceu, mas infelizmente chegou próximo em parte por decisões inacuradas, ineficazes de alguns chefes de Estado. Inclusive o Benjamin Netanyahu, que é um dos presidentes mais inteligentes do mundo, talvez o mais inteligente do mundo, com 180 de QI, apesar disso, o Benjamin Netanyahu também não tomou as melhores decisões. Talvez ele tenha tomado decisões melhores do que outros chefes de Estado, mas não foram as melhores possíveis. O único caso anterior recente que chegou mais próximo do que isso foi em 1962, a crise dos mísseis cubanos, que chegou próximo também de uma guerra mundial, com uma probabilidade que foi estimada na época de 10 a 25%. No caso atual, foi de cerca de 5 a 10% em alguns momentos e depois rapidamente caiu para menos de 1%, depois dos acordos que foram feitos, depois quando o Irã tentou retalhar os Estados Unidos e não teve sucesso, ficou mais ou menos estabelecido que não havia ali um risco substancial. Já estava mais ou menos controlada a situação, embora ainda tenha um certo risco latente, mas reduziu bastante em relação ao que estava alguns dias atrás. Esse tipo de situação, nesse caso específico, seria de uma guerra mundial, mas tem muitas questões do cotidiano que acontecem coisas parecidas, em que você acaba sendo exposto a situações que você tem que tomar uma decisão correta, pessoal, profissional, financeira, acadêmica, e muitas vezes as pessoas deixam de tomar as melhores decisões simplesmente por falta de preparo, porque ao longo da vida, nem na escola, nem em casa e nem nos ambientes de amizades, de família, etc., elas não foram treinadas para isso, elas não foram incentivadas, estimuladas para que soubessem reagir em situações desse tipo. No Guia dos Apodíticos você encontra uma larga variedade de situações nas quais muitas questões científicas, filosóficas, sociais, econômicas são analisadas com um nível de profundidade altíssimo, um dos mais altos que você pode encontrar em praticamente qualquer obra de qualquer gênero. O Guia dos Apodíticos, volume 1, estará disponível gratuitamente, justamente para que todas as pessoas tenham acesso e possam se desenvolver intelectualmente. Para que todas as pessoas que tenham realmente interesse, que queiram evoluir
intelectualmente, socialmente, profissionalmente, economicamente, tenham essa possibilidade sem custo. Você pode encontrar mais informações sobre o Guia dos Apodídicos no nosso website, da sigmasociety.net, e pode encontrar também no canal do Miqueias. Ele analisou o volume 1 e o volume 2 do nosso guia. O Miqueias, ele é finalista na Olimpíada Brasileira da Matemática. Ele teve uma menção honrosa na Olimpíada Brasileira da Matemática. Recomendo que veja a análise do Miqueias, que é de um nível bastante alto e que mostra muitos detalhes, muitas informações interessantes, curiosas e principalmente úteis que estão presentes no Guia dos Apodídicos. Além do Guia dos Apodídicos, uma outra maneira que você tem de exercitar a sua inteligência, de evoluir intelectualmente, de compreender melhor o mundo, de desenvolver sua capacidade crítica, é justamente assistindo aos nossos vídeos, mas não apenas assistindo passivamente. Quando você chega no final do vídeo, você procura fazer comentários com base nos conteúdos que você viu ao longo do vídeo, colocando suas opiniões e seus pontos de vista, para que outras pessoas possam contrapor as suas opiniões e isso produza um debate. Você pode usar o nosso espaço nos comentários para que você possa fazer debates sobre os temas que são apresentados no vídeo. Isso permite que você tenha uma grande variedade de opiniões diferentes da sua e você possa defender os seus pontos de vista com diferentes argumentos. Você vai enfrentar alguns opositores que muitas vezes não sabem muito bem o que estão dizendo, que não vão acrescentar nada, isso é comum no mundo real, e também vai encontrar opositores do mais alto nível intelectual. Tem várias pessoas que assistem nosso canal que são professores universitários, que são campeões olímpicos da matemática, da física, da química, da astronomia, da ciência da computação, da Olimpíada Canguru, de muitas modalidades diferentes e que desenvolvem argumentos de um nível altíssimo, que vão geralmente contribuir para que você revise as suas opiniões e aprimore as suas opiniões. Então é extremamente interessante que você não apenas assista ao vídeo. Quando você vai assistindo, vai fazendo anotações, aquilo que você acha interessante, que você tem uma opinião a respeito, ou uma crítica, um elogio, ou uma análise, ou uma opinião que seja interessante, você vai fazendo anotações. Quando chega no final do vídeo, você apresenta as suas opiniões para que outras pessoas que também assistiram ao vídeo possam dar as opiniões delas, que possam ou confrontar com as suas, ou concordar com as suas, ou levar a um afunilamento de análise. Porque mesmo que as pessoas concordem na opinião, muitas vezes, quando elas dão uma opinião com um certo comentário e outra acrescenta com alguma sutileza que a primeira não havia percebido, elas podem manter a opinião, mas com um enriquecimento de compreensão, com um aprimoramento, com uma elevação de nível de compreensão e de profundidade de análise. Então, mesmo que haja uma concordância, ainda assim se vai afunilando para uma compreensão mais correta daquele tema, mais profunda e com maior probabilidade de ser uma boa representação da realidade. Quando eu digo para você dar uma opinião, não é comentários do tipo, ele traduziu bean como se fosse feijão. Bean, na verdade, não é feijão em inglês. Isso é um comentário completamente inútil, completamente irrelevante e não acrescenta nada. Não é esse tipo de comentário que vai fazer com que você desenvolva sua capacidade intelectual. Você tem que procurar informações que tenham uma estrutura complexa. Por exemplo, a questão de quem seria o lutador com maior probabilidade de sucesso, o Mike Tyson ou Jake Paul. Não é uma questão muito filosófica, muito profunda, mas tem muitas complicações por trás, porque você tem que considerar uma grande variedade de informações e julgar e ponderar essas informações para tentar estimar quais são as mais relevantes e como se pode chegar a um resultado. Por exemplo, na minha análise, a análise inteira que eu fiz praticamente foi correta, mas a minha conclusão foi errada. Eu superestimei o Mike Tyson, porém, toda a análise que eu fiz sobre o que aconteceria se tal coisa acontecesse, como ele deveria proceder, como cada um deles deveria reagir, toda a análise foi correta, exceto a conclusão final, que eu imaginava que o Mike Tyson fosse o favorito, que ele iria vencer, e na verdade ele acabou perdendo. Mas estava um nível bastante equilibrado, Eu estimava 55% a 45% de probabilidade, talvez 60% a 40%. Então estavam níveis bastante próximos, Não havia ali uma diferença significativa. Então, o fato de ter errado no resultado final não é tão importante quanto o fato de ter acertado na grande maioria dos elementos estratégicos importantes para a compreensão do que cada um deveria fazer para ter o melhor resultado possível. Porque na vida é basicamente isso. Se você chegar, por exemplo, em segundo lugar numa competição e você faz aquilo que deveria fazer da melhor maneira que você pode,
Isso é muito mais importante do que se você chega em primeiro lugar por sorte, fazendo um monte de coisas erradas, sem ter noção do que você está fazendo. Porque se você fizer por sorte, você vai repetir em outra ocasião e vai ter fracasso, fracasso, fracasso. Agora, se você chegou em segundo, fazendo as coisas da maneira mais eficiente e acertando por méritos e não por sorte, quando você vai em outra situação, você vai ficar em primeiro, em segundo, em primeiro, em terceiro, em primeiro. Em várias outras ocasiões, você vai manter um nível alto de resultados. Você pode não ficar em primeiro todas as vezes, mas você vai manter um alto nível de performance. Ao passo que, se você tiver ganho por sorte, fazendo tudo errado e acertou apenas por sorte, você vai em outra competição, você vai acabar se dando muito mal, vai ficar abaixo da média, não vai nem ficar entre os primeiros classificados. Então, é muito mais importante a metodologia, a compreensão, saber o que você está fazendo, tomar boas decisões, do que você alcançar necessariamente um resultado positivo no final. Porque você pode não alcançar numa vez, mas você faz 2, 3, 4, 5, 10 tentativas, a grande maioria dessas tentativas vão lhe render bons resultados. Ao passo que se você faz por sorte, obviamente, a grande maioria, dependendo do número de concorrentes, você vai se sair mal. Então, esse é um outro ponto importante. Quando você analisa o vídeo, procure encontrar elementos no vídeo que são complexos, que são difíceis de serem analisados e procure se aprofundar nesses elementos. Você coloca a sua opinião, você levanta a peteca, joga a peteca e outras pessoas vão entrar e vão participar e vão mobilizar o assunto e vão levar a um nível de compreensão muito mais elevado do que se tivesse simplesmente assistido passivamente ao vídeo. Portanto, faça isso e depois de 2 meses, 3 meses, em algumas semanas você já vai começar a sentir diferença na sua maneira de pensar sobre o mundo, especialmente se você ler o Guia dos Apodídicos, se você ler o IMCH e outros dos meus livros. O livro da Tamara também é altamente recomendável, que é a Idiosincrasias de um Gênio. Para essa questão de refletir sobre o mundo, inclusive as análises que a própria Tamara também faz no Guia dos Apodídicos, na introdução, na apresentação, é muito interessante que você leia com o máximo de atenção todas as partes do livro. Quando você encontra uma palavra que você não conhece, faça uma pesquisa, procure compreender aquilo que você está lendo. Em vez de você passar os olhos e ler rapidamente, engolindo tudo atropeladamente, sem refletir sobre o que você está lendo, procure ler com o máximo de atenção, lentamente, pausadamente, leia uma parte, compreenda aquilo que você leu, faça a digestão daquilo que você leu, faça a assimilação daquele conteúdo, aí você passa para a etapa seguinte, pense criticamente sobre o que você leu. Isso sim vai permitir que você realmente absorva o conteúdo e muito mais do que o conteúdo. O método de análise é muito mais importante que o conteúdo. O conteúdo são apenas informações e conhecimentos. O método de análise é uma heurística extremamente poderosa que você vai usar em muitas outras situações diferentes daquelas que são abordadas no livro. O livro ele tem apenas exemplos de como você aplica essas heurísticas. Como você deve tratar uma grande variedade de outras situações diferentes daquelas que estão no livro, baseada na metodologia que você observou no livro. Então, para que você possa realmente desfrutar desses conteúdos, aprimorar sua capacidade de análise, expandir sua visão sobre o mundo, penetrar com profundidade na análise de qualquer situação, evitar ser enganado por políticos, por religiosos, por vendedores, por praticamente todo tipo de pessoa que explora a ingenuidade, que explora a falta de discernimento das pessoas, para que você possa se proteger contra essas pessoas, é extremamente importante que você pense, que você analise criticamente. Tem muitos sites que ensinam truques psicológicos. Truques psicológicos não valem quase nada. Eles tratam de um caso muito específico em que você memoriza e aplica sem entender o que você está fazendo. Você nem sabe por que está fazendo aquilo. Isso pode ajudar mais ou menos em algumas situações. É como uma formulinha matemática que você não entende as bases, os fundamentos daquela fórmula, você memoriza e aplica. Funciona? Funciona em algumas situações. Só que você não consegue generalizar para uma grande variedade de outras situações além daquela que foi estudada. Então, se você só memoriza o truque e aplica, você não consegue identificar outros casos nos quais aquele mesmo tipo de heurística, aquele mesmo tipo de método também poderia ser aplicado com sucesso. Agora, quando você compreende realmente o método, aí você consegue facilmente identificar todas as situações nas quais ele pode ser aplicado e, mais do que isso,
E mesmo em situações nas quais aquele método não seja aplicável, você consegue combinar diferentes métodos, reunindo esses métodos e desenvolvendo métodos novos para lidar com questões inéditas que não se aplica a nenhum dos métodos que você aprendeu, mas que você desenvolveu a capacidade de combinar métodos para aplicar em diferentes situações. Então, isso é extremamente poderoso e traz uma grande variedade de benefícios. Tem um dos vídeos que eu estou tratando, estou analisando um vídeo do Derek, que é um PhD em física, mas que ele está analisando o significado de QI. E ele mostra muitas situações nas quais a inteligência tem uma grande variedade de aplicações. Resultados acadêmicos, resultados financeiros, resultados sociais, resultados para a saúde, sucesso numa grande variedade de situações. Estão essas situações relacionadas com a inteligência. A inteligência é basicamente a sua capacidade de tomar boas decisões, de compreender melhor o mundo, de, entre várias alternativas possíveis, você identifica aquelas que são mais promissoras para o seu caso. A inteligência é justamente a capacidade de você saber fazer escolhas mais promissoras, com maior probabilidade de sucesso, com menor risco, você gerenciar todas as situações, minimizando os perigos e maximizando as chances de sucesso. Por exemplo, um dos resultados apresentados pelo Derek é que a cada 15 pontos de QI, você aumenta em 27% a probabilidade de chegar a uma certa idade. No caso específico do estudo que ele apresenta, é de 76 anos. Qual a probabilidade das pessoas chegarem aos 76 anos ou morrerem antes disso? Para cada 15 pontos a mais de QI, aumenta em 27% a probabilidade de chegar aos 76 anos. E mais do que isso, chegar com qualidade de vida, com saúde, estável financeiramente e com muitos benefícios. Isso decorre justamente como a pessoa conduziu a vida dela, como ela tomou decisões inteligentes ao longo da vida, evitando riscos desnecessários, evitando trapaças, sabendo tomar decisões mais lucrativas, sabendo tomar decisões de selecionar amigos que são mais confiáveis, selecionar parceiros mais promissores. Então são muitas decisões que a pessoa toma ao longo da vida e o acúmulo dessas decisões leva a maior prosperidade, mais saúde, mais sucesso social, financeiro, acadêmico e muito mais, né? Então, esse vídeo do Derek, eu recomendo que assista ao vídeo inteiro dele e que assista a análise que eu fiz do vídeo dele no nosso canal. Por enquanto já tem 2 episódios que nós já gravamos, tem o terceiro que nós vamos colocar em breve, né? Ao todo são mais, acho que são 8 episódios, 8 ou 9 episódios no total, que nós analisamos o vídeo dele. O vídeo dele é só um, né? Tem um só. Só que nós analisamos o vídeo dele com muito mais profundidade. Então, cada detalhe que ele fala sobre QI, nós mostramos o que está correto, o que não está, o que faz sentido, o que faz mais ou menos sentido, o que é distorcido. Então, nós pegamos o vídeo dele e destrinchamos com muita profundidade, mostrando o que é inteligência, como ela se aplica em muitas situações, quais os pontos positivos e negativos dos testes de inteligência, quais testes são aplicáveis para certos perfis de pessoas, porque tem testes que são bons para pessoas com QI de 70 a 130, tem outros que não são. Tem outros testes que são para pessoas com QI de 110 para mais, ou de 130 para mais. E tem pessoas que não podem fazer o teste de 70 a 130, porque elas vão ter um resultado distorcido. E para outras pessoas é o contrário. Então, existem testes para diferentes finalidades, para diferentes faixas de QI, para diferentes perfis personológicos, cognitivos, etc. Recomendo, portanto, fortemente que assista aos vídeos do nosso canal e que, ao final de cada vídeo, coloque suas opiniões, vá anotando ao longo do vídeo todos os trechos interessantes que você acha que merece uma análise para que você possa compreender melhor o tema que foi discutido. Todos os vídeos do nosso canal envolvem reflexões sobre os temas. Não é um bombardeio vazio de informações. Não é nos nossos vídeos você não recebe apenas uma leitura vazia em que pega um texto ou pega uma lista de informações e vai jogando informações. Não, é muito diferente disso. São análises muito profundas em que são discutidas muitas possibilidades, muitas alternativas, e você, recebendo esse tipo de informação, você tem como tirar um proveito muito grande, não só da informação em si, mas principalmente do método de análise. Principalmente as nuances que muitas vezes, quando você assiste
sem comentar sobre o que você viu, você deixa passar 90% do conteúdo. 90% do conteúdo você perde de aprender e de compreender quando você não comenta no final. Isso você só percebe quando você coloca as suas opiniões no final, aí você percebe o que realmente você não havia percebido e que era a base, era a essência do que você deixou escapar. E isso acontece com mais de 99,9% da população. A cada 1000 pessoas, tem uma que consegue compreender razoavelmente o que foi apresentado. 999 em cada 1000 pessoas não compreendem corretamente o que foi apresentado, não só no meu vídeo, mas em praticamente qualquer livro de alto nível. Livros do Newton, do Einstein, do Poincaré, todos os livros com uma certa complexidade, com uma certa profundidade, as pessoas leem, não compreendem o conteúdo, acham que compreenderam, memorizam um monte de informações incorretas e saem por aí achando que estão compreendendo as coisas e aplicando incorretamente aquilo que elas acham que entenderam. Por isso é extremamente útil e importante que você coloque os seus questionamentos, coloque as suas opiniões e receba as opiniões de outras pessoas que analisam a sua opinião. E você também dá opiniões sobre o que outras pessoas falaram. Você coloca as suas próprias opiniões e você também dá a sua opinião sobre o que outras pessoas falaram a respeito do vídeo. Isso vai permitir que você eleve o seu nível de compreensão, o seu nível de análise crítica a patamares muito mais elevados. Algumas pessoas que já leram o Guia dos Apodídicos deram depoimentos, recomendo que você leia tanto os depoimentos na Amazon, quanto os depoimentos do nosso site, quanto os depoimentos até nos nossos vídeos. Várias pessoas que leram o Guia dos Apodídicos fazem comentários nos nossos próprios vídeos. Então sugiro que você leia esses comentários, que assista às análises do Miqueias no canal dele, que ele faz uma análise muito boa, de um nível muito alto. E recomendo que você leia também as introduções, que leia os textos de apresentação, tanto da Amazon quanto da Sigma Society. Leia as opiniões das pessoas, tanto as que leram o livro, quanto as que prefaciaram o livro, que vão lhe ajudar a ter um entendimento muito melhor, a ter uma projeção do que você vai encontrar no livro. E recomendo, obviamente, que depois, se você achar que isso é compatível com seus objetivos, se você é uma pessoa que quer evoluir intelectualmente, que quer crescer na sua capacidade de análise, capacidade crítica, sua criatividade, em todos os aspectos intelectuais, recomendo fortemente que você leia o Guia dos Apodídicos e recomendo que assista a nossos vídeos e que comente os conteúdos que tem nos nossos vídeos. Não apenas que você assista passivamente, mas que você interaja positivamente. Eu não comento praticamente nenhum dos vídeos, é muito raro que eu comente algum vídeo. Estou fazendo vários trabalhos em diferentes áreas. Fiz recentemente uma contribuição para uma melhor compreensão do equilíbrio de Nash, que é o 8º ganhador de prêmio Nobel que eu faço uma contribuição substancial. Eu já aprimorei os trabalhos de 7 ganhadores de prêmios Nobel em economia e 1 de física. Com esse do Nash, são 7 de economia. Antes dele, eram 6 de economia e 1 de física. Além da contribuição com o trabalho do John Nash, tem vários outros trabalhos importantes, com inovações bastante substanciais, que fiz em várias áreas diferentes. Não apenas em econometria, mas também em astrometria, antropometria, estatística, psicometria, fundamentos da matemática, lógica e muitas outras áreas. Recomendo que você leia no site da Sigma Society, tem um resumo biográfico, no HM, Sigma Society /HM, tem um resumo biográfico com algumas das minhas contribuições. Não tem ainda essa atualização do equilíbrio de Nash, que vai ser atualizado, a Tamara vai acrescentar na próxima atualização. E tem outras também inovações que não constam ainda lá, mas em breve nós já vamos atualizar também. Mas tem lá uma lista significativa das minhas contribuições. Então, é uma oportunidade que você tem em língua portuguesa, não tem nada parecido em língua portuguesa, e mesmo em língua inglesa, que os principais conteúdos atualmente estão em língua inglesa, chinesa e cirílico russo. Então, os principais conteúdos, principalmente em inglês, porque muitos chineses e russos também escrevem em inglês, mas você encontra também algumas coisas que não estão disponíveis em inglês, mas que estão em russo ou em chinês. E em língua portuguesa é muito carente, são poucos conteúdos de alto nível que você tem em língua portuguesa. E nesse caso você tem conteúdos de nível top mundial disponível
no seu idioma nativo. Inclusive, vamos começar a fazer traduções para o inglês para disponibilizar também para pessoas, né? Tem várias pessoas já que pediram para que fizesse isso. Tem um amigo da Noruega, um amigo da Suécia, um amigo da Dinamarca, o Andrew Hiles, acho que é dos Estados Unidos, tem do Reino Unido, tem da Finlândia. Várias pessoas já solicitaram que fosse feita a tradução para os seus respectivos idiomas e vamos colocar em inglês, não para todos os outros idiomas por enquanto, mas vamos gradualmente, né? Espanhol também já solicitaram. Então vamos colocando inicialmente em inglês e depois que tivermos colocado todos os conteúdos em inglês, vamos colocar também em outros idiomas, né? Vamos fazer com dublagem, talvez clonando minha voz, não tenho certeza ainda se vamos clonar a minha voz, e vamos ver como é que vai ficar esse conteúdo. Esperamos que vocês desfrutem e vamos começar agora o nosso vídeo. Vamos todas as vezes colocar essa introdução. Quem já tiver assistido pode pular, obviamente, mas vamos acrescentar essa introdução em todos os próximos vídeos, porque ela é extremamente importante. Porque se a pessoa apenas assiste ao vídeo sem interagir, ela não desfruta a oportunidade que ela tem de evoluir intelectualmente em muitos graus, né? Então, vamos acrescentar esse vídeo justamente para estimular as pessoas para que elas possam desfrutar melhor o conteúdo que está disponível nos nossos vídeos. E também, é claro, convido todos vocês para curtir os nossos vídeos, para compartilhar o nosso canal, para trazer mais pessoas para que também possam evoluir intelectualmente e possam fazer o nosso canal crescer cada vez mais, para que tenhamos incentivo para fazer cada vez mais conteúdos de alto nível, para que vocês possam desfrutar. Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.